Vamos fazer mais um exercício sobre o trabalho de uma força de módulo variável e que envolve o teorema da energia cinética. O exercício é o seguinte: um corpo com massa de 2 kg é suspenso a partir do solo por uma força vertical F, orientada para cima e com intensidade variável, de acordo com a altura H, conforme o gráfico abaixo. Aqui nós temos o gráfico, força normal, altura em metros. Considerando que a aceleração gravitacional é g igual a 10 metros por segundo quadrado, determine a velocidade do corpo no instante que a força F é nula. Então você tem que estar atento ao que está acontecendo. O corpo está sendo erguido, está subindo. Então ele sai de uma altura zero e atinge pelo menos até 5. Aqui o gráfico não está dizendo que ele vai até 5, ele pode passar de 5. O que o gráfico está dizendo é que a força F ela existe até a altura de 5, ok? Então ela vale 41. Enquanto o bloco está subindo até uma altura de 3 metros, veja aqui o H de altura, tá vendo? Esse H aqui simboliza a altura, tá? A altura começa com A, mas o H aqui vem do inglês, tá? Então esse H simboliza a altura em metros. Então aqui, ó, força em newtons, 41 mil até 3 metros. Ela é constante e maior que o peso. Por que maior que o peso? Porque a massa do bloco é 2, então seu peso será aproximadamente 20. Então 41 maior que 20, então o bloco irá subir por causa disso, porque a força F vertical para cima é maior que o peso vertical para baixo. Depois, quando atinge a altura de 3 metros, a força irá diminuir, ela vai diminuindo até ficar zero, ok? Então ele quer que você determine a velocidade do corpo no instante em que a força é nula, ou seja, no instante em que o objeto atinge a altura de 5 metros, tá? Então ele quer saber qual a velocidade do bloco nesse instante, no instante que ele atinge a altura de 5 metros. Aqui, como nós temos como calcular, né, o trabalho da força F e o trabalho da força peso, né, e sabemos que a velocidade inicial é zero, porque ele é suspenso a partir do solo, né? Então vamos supor aqui que a velocidade inicial dele é zero. Se ele for diferente de zero, não tem como calcular, porque a gente vai precisar dessa velocidade para calcular a velocidade final, né? A velocidade final também depende da velocidade que ele tem no início, tá? Como depende do trabalho da resultante, né? Por isso que o teorema de energia cinética diz: o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, né? Então a velocidade final vai depender tanto do trabalho da resultante como da velocidade inicial, tá? Então aqui a gente está supondo que é zero, que ele partiu do repouso e foi sendo erguido até, né, uma determinada altura, que eu não sei qual, né? Não sei até onde até que ponto ele atinge, né? Eu sei que ele alcança pelo menos 5 metros. Então vamos calcular, aplicando o teorema da energia cinética. Então vamos calcular primeiro o trabalho da força F, depois o trabalho da força peso. Calculamos então o trabalho da resultante, aplicamos o teorema da energia cinética e resolvemos o problema. Então na letra A vamos fazer o seguinte, ó, primeiro o trabalho da força F. O trabalho da força F vai ser, eu dividi aqui em duas parcelas, tá? Dividi em duas parcelas. Aqui onde a força F é constante, então aqui de 0 a 3 metros, vamos calcular o trabalho com a força de 41. No segundo trecho, eu vou aplicar a ideia de força média vezes deslocamento, né? O trabalho continua sendo força vezes deslocamento. Mas como aqui a força varia e o gráfico é uma reta, então é fácil calcular o valor médio, é fácil determinar. É o valor que está aqui exatamente no meio, entre 0 e 41, né? Então é 41 mais 0 dá 41, dividido por 2 vai dar 20,5. Então é isso que a gente vai fazer, vamos substituir os valores então. Então fica assim depois de substituir os valores, ó. F1 vale 41, no deslocamento de 3 metros. Depois a força F, ela vai diminuindo até zero. O valor médio dela no deslocamento 2 é 41 sobre 2, vezes 2, que é o deslocamento, ok? Então fica assim, ó. 41 vezes 3, repetir. 41 dividido por 2 vezes 2 é a mesma coisa que 41 vezes 1, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então vai ficar 41 vezes 3 mais 41 vezes 2 é igual a 41 vezes 4, né? Porque é como se fosse assim, ó, 3 laranjas mais uma laranja. Uma laranja mais 3 laranjas, 4 laranjas. Ou seja, 41 vezes 4, ok? Agora é só fazer essa conta aí.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Vai dar 164 joules. Então, esse é o trabalho da força F, tá? Se você quiser, simplesmente você pode fazer calculando essa área aqui, lembra? Cálculo dessa área aqui, que é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, né? 41 vezes 3, tá vendo? Essa primeira parcela. E depois aqui, ó, 41 vezes 2 sobre 2, porque aqui é um triângulo. Tá aqui, ó, 41 vezes 2 sobre 2. Ok? Que é o valor médio da força que a gente usou, 41 sobre 2. Vai dar 164. Então coincide com a área deste gráfico, mas eu prefiro usar a ideia de força média, né? Fica mais coerente com a definição inicial, fica mais fácil de você entender o que você está fazendo, né? Calcular a área. Por que a área, né? Porque coincide, de fato. Quando você calcula o trabalho, usando força vezes deslocamento, coincide com o valor da área abaixo dessa curva aqui, tá vendo? Do gráfico F vezes deslocamento. Então, nós calculamos o trabalho da força F, agora nós temos outro trabalho, o trabalho da força peso, tá? A gente pode até colocar aqui separado assim, né? Cálculo do trabalho da força F. Cálculo do trabalho da força peso, para ficar mais organizado, né? Pode botar P, se quiser se escreve entre parênteses peso, mas todo mundo já sabe que o P aqui é peso, não deixar assim mesmo. Então, cálculo do trabalho da força peso, cálculo do trabalho da força F. Então, vamos lá. Trabalho da força peso. Vamos chamar de trabalho força peso de TP. Vai ser igual peso, né? O valor do peso vezes o deslocamento. Alguns já sabem que é MGH. Só que aqui tem um detalhe, né? Por que eu estou usando esse peso vezes deslocamento? Por que não aparece cosseno de alguma coisa? Porque a força peso é paralela ao deslocamento. Só que aqui tem um detalhe. É paralela, mas é contrária, né, ao deslocamento. O bloco está se deslocando para cima. E força peso é para baixo. Então o trabalho dá negativo aqui. Então o trabalho da força peso vai ser igual menos M. M vale 2, vezes G vale 10, vezes D vale 5, que é a distância toda, né? Porque a força peso aqui, ela é constante durante todo o deslocamento. Então, você pode fazer um cálculo só, não precisa dividir em dois trechos, né? Quanto é que dá isso aqui, então? Menos 2 vezes 10, 20, 25, 100. 100 joules. Então, menos 100 joules. Trabalho força-peso dá negativo. Agora nós vamos fazer o cálculo do trabalho da força resultante. Então, o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força F mais trabalho da força peso. O trabalho da força resultante será igual ao trabalho da força F, 164 joules, mais trabalho da força peso, menos 100 joules. Mais menos fica menos, né? Menos 100 joules. Então, vai dar 64. Esse é o nosso trabalho da força resultante. Agora nós vamos aplicar o teorema da energia cinética. Vamos usar assim o editor de fórmulas, que vai ficar mais bacana, né? Então fica assim, né? O trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Como esse objeto também parte do repouso, então esse mv0 ao quadrado sobre 2 ele vai desaparecer daqui. Então fica assim. Trabalho resultante a gente já calculou aqui, deu, né? Deu 64 joules. Né? E mv ao quadrado sobre 2, mv0 ao quadrado sobre 2 dá zero, né? Porque a velocidade inicial é zero. Então sobra só isso. Então a gente tem que substituir agora a massa. A massa vale quanto? A gente tem que voltar aqui. A massa vale 2. Então a gente volta aqui e coloca, ó. Massa igual a 2. Substituindo aqui, m igual a 2. 2 sobre 2, 1. V ao quadrado igual a 64. Está errado. 64. Então, V ao quadrado igual a 64. Raiz quadrada de 64 vai dar 8. Então, nossa velocidade final é de 8 metros por segundo. Então, V igual a 8 metros por segundo. É isso aí. Até a próxima.